Bom, pessoal, boa tarde. Agora, finalmente, vamos chegar aí na parte final da nossa disciplina. A gente tem falado um pouquinho dos fenômenos, né, que cada um daqueles esforços que a gente já aprendeu a desenhar diagrama, né, e viu ali onde que eles estavam inseridos na nossa estrutura, qual que é os fenômenos que eles faziam de fato dentro da minha estrutura. E como que a gente conseguiria verificar quais são os efeitos de cada um deles em função quais seriam os efeitos no material e na estrutura, né, para a gente verificar se essas minhas estruturas iriam suportar aí os carregamentos ou não, em função de cada um deles separados. Então, nas últimas aulas, a gente falou de força normal, certo? E aí a gente viu que força normal ia ser aquele efeito de aumentar e diminuir de tamanho, de tracionar ou de comprimir. E vimos aí como que a gente calcularia a tensão, né, que é as forças distribuídas aí na minha seção transversal. Falamos também de deslocamento e deformação, né, que vai ser após a aplicação desse carregamento, o que aconteceria, né, como ele aumentaria ou diminuiria de tamanho e a relação entre tudo isso. Então foi mais ou menos nesse caminho. Falamos também de cisalhamento, brevemente, mas a gente falou, né, que seria lá o efeito, as forças distribuídas, né, só que agora em função do efeito da força cortante, que é aquela, né, tangencial à nossa superfície. Beleza? Então, assim, falamos então de força normal e falamos de cortante. Agora a gente vai falar de momento, tá bom? E simplificadamente, né, obviamente, como aqui a gente tem aí só um escopo reduzido aí do conteúdo, a gente vai falar desse efeito do momento, que é a flexão. Então, quando a gente aplica lá uma força de tração ou de compressão, uma força normal, a gente tem esse efeito de aumentar ou diminuir de tamanho. No caso do momento, quando a gente aplica aí esse momento, o que vai acontecer é o fenômeno da flexão. E a flexão, como eu já mostrei aqui algumas vezes, é este fenômeno, né, de mudar a curvatura do nosso elemento ao longo do eixo, tá? Então hoje a gente vai aprender a transformar os momentos que estão atuando na minha seção em tensões. Lembrando que as tensões é que são importantes para a gente verificar, né? A gente sempre vai ter que fazer esse caminho de transformar o esforço que está atuando ali na nossa barrinha em tensão, para ir verificar se essa minha tensão é maior ou menor do que o limite do material, tá bom? Então hoje a gente vai entender um pouco o que é esse fenômeno aí da flexão e como que a gente vai estudar ele daqui para frente, tá bom? E vai ser importante também, né, a gente já olhando aí para tudo que a gente já fez, e eu já falei isso também lá atrás, como na tensão é normal, para aqueles casos lá de força normal apenas, o parâmetro da minha seção, que era importante, era a área, aqui a gente vai ver que nós vamos usar o momento de inércia. Então vai ser ele que vai ajudar a gente a descrever como que esse momento que atua na seção, ele é transformado em tensão, tá? Então ele vai significar aí essa resistência, né, que tem a flexão, tá bom? Então a gente vai trabalhar, obviamente, num campo bem pequeno dos casos aí da flexão. O que eu desenhei aqui só para vocês entenderem? Então, eu estou supondo aqui uma barra que eu tentei desenhar tridimensional. Imagina aí que é uma barra engastada, tá? Que é isso que tem aqui. E a gente vai assumir que os problemas aqui que nós vamos estar analisando são aqueles problemas que tenham momento, tá? Então, a gente vai ter que ter forças não ao longo do nosso eixo da barra, mas perpendiculares ao eixo da nossa barra. Então a gente vai assumir que são forças aqui para os elementos verticais, forças para os elementos horizontais, forças verticais. Então, por exemplo, alguma forcinha neste sentido aqui, força P. E o que eu quero que vocês entendam? É que ela vai estar localizada, essa nossa força, elas vão estar sempre localizadas no eixo de simetria da minha seção transversal.
tá bom? Então, vou tentar desenhar aqui um eixo de simetria. Opa, seria alguma coisa aqui, assim, né? Então, aqui cortaria exatamente aqui neste ponto, tá bom? Então, exatamente no nosso eixo de simetria da barra. E por que isso é importante? Porque quando a gente está exatamente no nosso eixo de simetria, né, e essa força vertical, a gente só vai fazer com que esse elemento tenha flexão. Ou seja, né, tentando desenhar aqui, o que aconteceria, né, com esse elemento após aplicar essa minha força? Bom, deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, se eu olhar só para essa minha seção aqui do meio, tá? Deixa eu pintar ela aqui. Esse plano aqui do meio, tá? Vou desenhar só ele fletido. Então, aí, esse plano interno. Ele vai sofrer aí o efeito de flexão, que vai ser essa curvatura, que vai ser alguma coisa assim. Exagerando aí um pouquinho, tá bom? Então aí ele vai ter esse efeito de se curvar. Então eu estou basicamente fazendo isso, né? Ó, aplicando uma força aqui. E por que é importante eu estar aplicando essa força no centro, no eixo de simetria? Porque pensa o seguinte, se eu, por exemplo, tenho aqui a parte superior da minha barrinha que eu estou desenhando ali. Se eu aplico essa força, vou pegar um pouco mais para cá, se eu aplico essa força mais para o canto, a gente observa que, além da flexão, também pode ocorrer uma torção, que é um outro fenômeno, tá bom? Que é um outro problema, que a gente não vai considerar. Então é fácil, né? Só se a gente aplicar exatamente no meio, ou um pouquinho no canto, vai ver que ele vai torcer um pouquinho para o lado de lá. Então a gente vai sempre trabalhar com esses casos, né, que estão no eixo de simetria. Só vou escrever isso aqui, ó. Forças aplicadas no plano de simetria da barra. Tá bom? Isso porque, ó, forças fora do plano de simetria resultaria em torção. Beleza? Então começamos por aí. E aí, né, o que a gente vai trabalhar? E assim a gente iria, né, evoluindo nesses esforços, mas do mesmo jeito que lá a gente trabalhou com umas barrinhas que só tenham força normal antes, né? Agora a gente vai trabalhar também em casos, né, onde só tenha momento, onde os outros esforços sejam aí iguais a zero. E não precisa ser necessariamente toda a sua barra tá com um momento constante. Aqui a gente vai estar analisando sessões, tá? Então é importante para a gente sessões nas quais só tenha o momento, não tenha força normal e não tenha cortante. Esse tipo, né, essas sessões nas quais só tem momento é o que a gente chama de flexão pura, tá? Porque aí só vai ter aí o efeito do momento. Alguns casos que pode ter isso, né, para a gente ver aqui. Então vou pegar aqui dois exemplos de duas barrinhas biapoiadas e vou colocar, por exemplo, aqui duas forças iguais, mas posicionadas aí nos terços da minha barra. Então, por exemplo, ó, se eu fizer aqui as distâncias,
São 3 distâncias iguais. Vou chamar aqui de A. A e A. Tá bom? Se a gente resolver esse problema, e resolver daquele jeito que a gente sabe, vou desenhar aqui o diagrama de cortante e o diagrama de momento. Pensando primeiro, né, a gente teria que começar aí fazendo reações de apoio, mas pensa comigo, se eu tenho duas forças P para baixo, e elas estão simétricas, né, de acordo aí com a minha barra. Então, se eu fizer as contas, eu vou chegar aqui que as minhas reações também são P aí para cima, tá bom? E, ou seja, né, o meu diagrama de cortante, ele vai começar com aquele valor P do apoio, e ele vai ser P até ali a minha primeira forcinha P que está em vermelho, tá bom? E elas vão se cancelar. Então, assim, vou colocar aqui direto, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como seria aí esse diagrama. Ele seria alguma coisa assim, ó. Aqui seria mais P. Aqui menos P. E aqui no meio igual a zero. Tá bom? E o meu momento... Bom, nos apoios a gente sabe que é zero. Só que o meu diagrama de momento ele ia ficar alguma coisa desse tipo assim, ó. Lembra, ó, se aqui é constante, se a cortante é constante, o meu momento ele é um grau acima, então ele é linear. Se a minha cortante é zero, o meu momento ele é constante. E aqui linear também. Então esse valor aqui daria P vezes A, mas só para a gente ter aí uma ideia de como ficaria esse diagrama. Um momento positivo, beleza? Então, ou seja, tudo isso para falar que esta região aqui, né, esta região central, nós temos um momento igual a P vezes A e cortante igual a zero. Então, ok, estamos aí na flexão pura. Já aqui nesses trechos, tá bom? A gente chama aí de flexão simples, que é quando a gente tem a força cortante. Então, isso não vai mudar em termos da distribuição de tensão normal que a gente vai calcular. Mas depois aí vamos ficar só com esse caso da flexão pura, que ele é mais simples primeiro, tá bom? Um outro caso aí que a gente pode ter essa flexão pura na nossa barra toda é o caso aí de a gente aplicar momentos concentrados na minha seção, que é geralmente o que eu faço aqui na aula, né? Que eu pego aqui, faço assim. É como se eu aplicasse esses dois momentos exatamente aí nessas extremidades, tá bom? Apoiadas. Então, nesse caso aqui, se a gente resolver, a gente tem fazer o diagrama aqui. A cortante, ela é igual a zero em tudo, tá bom? Porque pensa aqui, ó, se a gente for fazer soma de momento, por exemplo, em relação a esse ponto A, que eu vou chamar aqui. Eu tenho que somar os dois momentos concentrados, que está girando cada um para um lado, então terão sentidos opostos e vão se cancelar. E depois vai sobrar só essa reação vertical aqui, né? E o momento que ela causaria. E se fica um momento positivo menos um momento negativo, mais um momento dessa minha reação, ela não existe, tá? Então ela seria aqui até zero. Consequentemente, a outra também. Beleza? E aí, com isso também, a gente teria um diagrama, né? Se toda a cortante é zero, significa que todo o meu momento ele é constante.
Tá bom? Então, por que eu estou fazendo isso? Só para vocês entenderem quais são os casos aí que a gente vai analisar, tá bom? Mas isso daí, né, por mais que seja nessas regiões aí de cortante igual a zero, para o que a gente vai aprender aqui, não tem muita diferença. Né? Vai ter diferença só num outro parâmetro que eu falo mais para frente. Tá bom? E aí vamos lá. Agora vamos entender o que acontece aqui. Se a gente, por exemplo, fizer um corte aí numa seção aí qualquer, lembra aqui daquela minha própria definição do que era momento? Lembra aquela convenção de sinal do que era momento? Que a gente falava normal, tração positiva, compressão negativa. Cortante, se gira para o sentido horário para o lado da barra, positivo. Se gira para o sentido horário para o lado da barra, né, independente do lado, positivo. E o momento, ele era positivo quando ele tracionava a parte de baixo e comprimia a parte de cima da minha seção. Tá? E aí, repara que as coisas, a gente já fala aí de como é o comportamento desde o começo, e a gente relaciona as coisas porque as coisas são todas, são os mesmos conceitos. Pensa assim, se eu falo que na flexão, o momento positivo é aquele que traciona a parte de baixo, significa que embaixo vai aumentar de tamanho. Né? Que embaixo tem alguma força que faz com que aumente de tamanho. E comprime em cima. Né? Então, se a gente fizer um corte aí nessa nossa seção, a gente vai ver que as tensões aqui, elas não se distribuem mais de forma uniforme, como é o caso da barra só com força normal. Nos casos da flexão, nós temos tensões normais, tá? E por tensões normais, eu quero mostrar assim, ó. Aqui está a minha seção. Então, aqui está a minha seção transversal. E essa minha tensão sigma x, por exemplo, né? O sigma, que é a minha tensão normal, ela é normal à minha superfície e na parte inferior ela é de tração, no sentido de puxar essa minha seção, que é a mesma tração que a gente conversava antes. Né? Lembra que a minha tensão, a gente usava aquela tensão média para o caso de força normal, porque ela representava aqueles casos que era distribuída uniformemente, mas a minha tensão ela é em um ponto aí da minha seção. Então, ela é positiva aqui embaixo e aqui em cima ela vai ser negativa. Isso, né, para o momento positivo. Obviamente que se o momento inverter, né, isso inverte também. E aí tem mais, né? O que a gente verifica é que, bom, essa minha tensão ela sai do positivo e vai para o negativo, para um momento positivo. E essa distribuição de tensões, né, o modo como ela é distribuída ao longo da minha seção, ela é linear. E por uma relação aí bem simples, tá bom? Um jeito aí fácil da gente entender isso, e eu não sei se eu já comentei isso com vocês, é o seguinte. Então aqui, ó, distribuição linear. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o momento, ele vai se transformar em uma tensão normal. Ou melhor, essas tensões normais distribuídas desse jeito é que viram um momento. Né? Lembrando que aquele momento normal e cortante é a simplificação. Né? O que acontece de verdade é isso. Um jeito aí fácil da gente ver esse mecanismo que a gente costuma fazer é o seguinte. Deixei essa figurinha aqui de apoio, mas eu quero que vocês olhem para esta barra quadriculada que eu já vou falar o que é aí em cima. Quero que vocês imaginem, né? Imaginem, quero que vocês vejam que está aí, que essa é uma barra, né? Uma viguinha daquelas que a gente está acostumado. Não importa aí se ela está apoiada ou não. Pode ser a minha reguinha aqui que eu estou segurando. E eu vou aplicar o momento aí nas extremidades, tá bom?
Só que aí, antes de aplicar esse momento, eu fiz. Vamos supor que isso aqui tem uma seção retangular, tá? Bem uniforme, simétrica, tudo bonitinho. Tá bom? Uma seção aí retangular. E aí eu marquei exatamente aí no meio uma linha vertical que cruza, né, que ela está aí na mesma direção do centro de gravidade da minha peça, tá? Então aqui, ó. E é essa linha que está em vermelha, que cruza o centro de gravidade. E depois eu marquei várias linhas verticais, que representariam, por exemplo, seções. E estou supondo que cada uma dessas linhas estão aí igualmente afastadas de uma distância b, tá bom? Aí, se a gente olhar, né, como eu fiz a linha horizontal, que é a que passa aí no CG, e várias linhas verticais, eu tenho aqui ângulos de 90 graus entre essas duas linhas. Beleza? Aí eu vou aplicar o meu momento, né, para a gente ver o que acontece. Vou tentar desenhar aqui, mas vou tentar representar o que está aí nesse desenho ali embaixo, já com as nossas linhas, tá bom? Então, o que a gente tem? Aplicando aí esse momento, em fazendo essa curvatura da nossa barra, você observa que ela vai ficar dessa forma assim, ó. Deixa eu pegar aqui ali. Aqui. Aqui. E aí ela vai ter aquela curvatura. Vamos lá. Então, alguma coisa desse tipo. Beleza? E aí vamos desenhar o que aconteceria com cada uma dessas linhas, né, que a gente tinha desenhado. Então pensa assim, essa linha vermelha, ela liga os CGs de todas as seções, né, da minha barra. Então assim, né, se ela era uma linha horizontal e a barra teve uma determinada curvatura, então é de se imaginar que era de se imaginar que ela também tem aí essa curvatura, tá? Mas seguindo essas nossas linhas. Essas nossas seções, né, e os centros de gravidade das seções. Já essas seções verticais, nós assumimos, e com um bom grau de aproximação, que todas as seções elas são planas e elas vão permanecer planas. A única diferença é que, dependendo da posição, elas vão estar rotacionadas, né, até chegar ali naquela posição. Porém, a do meio, ela continua aí exatamente vertical, e as demais, agora vocês vão me perdoar aí, mas eu vou tentar. Usem a imaginação. E essas duas aqui. E aí elas vão rotacionar mais ou menos dessa forma. Então pense aí numa sanfona, né? Está aqui com a sanfona, já. Beleza? Então aumenta ali a parte de baixo e diminui a parte de cima, né? Já dei um spoiler.
Se vocês olharem aqui, né? Então, isso aqui está sob o efeito deste momento e sob o efeito deste momento aqui. E aí, né, por que a gente utilizou essas nossas linhas verticais? Primeiro que as minhas seções permanecem aí planas e, claro que aqui o meu desenho não vai estar bem representativo, mas essas linhas é como se elas aí mantivessem esse ângulo de 90 graus e só acompanhassem a deformação desse meu eixo, tá? Do eixo aí que está em vermelho e que segue o centro de gravidade, tá bom? Então, naquele ponto ali é como se ele mantivesse aquela nossa inclinação de 90 graus, né? Aquele ângulo de 90 graus. Só que se a gente observar agora e fizer essa medida aqui em cima, ou uma medida aqui embaixo, como eu já falei, é isso que vocês já sabem, a gente observa que aqui em cima a gente tem alguma coisa, deixa eu ver se eu chamei de B mesmo, sim, alguma coisa que é menor do que B. E aqui embaixo eu tenho alguma coisa que é maior do que B, essa distância. Significando que a parte de baixo aumentou de tamanho e, ou seja, tem uma força normal, né? Uma forcinha que está puxando ali aquele ponto. Então, uma força normal de tração. E aqui, opa, em cima, diminuiu de tamanho, então eu tenho uma força normal de compressão, tá bom? E aqui, né, como essa minha... e aí, se a gente for fazendo essas medidas, se eu tivesse pego, por exemplo, aqui, ó, o comprimento total da minha barra, peraí, senão vai tumultuar aqui. Então, se eu tivesse pego, por exemplo, o comprimento total da minha barra, que é este daqui, que eu vou chamar de L, nome aí bem original, e eu pegar e medir o comprimento deste meu eixo central, eu verifico que ele também é L. Ou seja, né, ele segue essa tendência de um lado aumenta de tamanho, essa tendência de aumentar de tamanho vai diminuindo aos poucos, até que zera neste eixo que cruza os centros de gravidade e depois continua seguindo aí comprimindo, tá? Então tem essa variação linear do que está aumentando e diminuindo de tamanho, e então, consequentemente, né, como é sempre válida a lei de Hooke, né, a tensão tem aquela relação com a deformação, então se eu tenho uma deformação de tração, significa que eu tenho uma tensão de tração naquele ponto, beleza? Então esse é o funcionamento geral aí da flexão, e isso vale para todos os casos, tá? Então, mesmo que tenha aí força cortante também, isso também não é isso que muda, no final das contas, né? Isso é o que acontece quando a gente tem um momento independente aí de como ele, do sentido dele, etc. Então, pessoal, só para complementar aqui, se eu olhar para a minha seção transversal, eu vou ter alguma coisa desse tipo, né? É um plano que vai estar sempre cruzando. Faltou escrever aqui, ó. Essa linha em vermelho que cruza o centro de gravidade e que não muda de tamanho é o que a gente chama de linha neutra. Ela vai ser aí essa linha onde a gente não tem, né, a posição onde a gente não tem tensão e não tem deformação. Lá é zero. Tá bom? Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Não, beleza.
E aí, né, como eu falei para vocês, a gente tem essa distribuição de tensões, que eu por um acaso fiz ao contrário, mas não tem problema. Então, tensões normais, certo? Que saem aí da minha seção. Beleza? Aqui, ó, olhando para a seção, aqui é a nossa linha neutra. E aqui trocam de sinal, como eu já disse. Vou fazer de outra cor. Tá bom? E aí, gente, o que é importante? Bom, o que a gente tem aqui são várias tensõezinhas normais, ou seja, várias forcinhas, que eu vou colocar sigma x, porque se a gente olhar para os eixos da nossa barra, deixa eu colocar aqui os eixos, de colocar aqui exatamente no CG, a gente tem este que sai seria o eixo x, certo? Este vertical é o y, e este daqui seria o nosso eixo z. Então, deixa eu só escrever aqui. X, y e z. Tá bom? Aqui seriam os nossos eixos. E aí é o seguinte, lembra que quando a gente tinha lá no caso da só os casos que só tinha força normal, né? Que as minhas forças, as minhas tensões eram distribuídas uniformemente, aquela minha força normal nada mais é do que se eu somasse cada uma dessas forcinhas, né, ao longo de toda a minha área, e eu chegava na minha força normal, tá? Aqui é exatamente a mesma coisa. O que a gente tem são várias forcinhas aí que estão na direção X, né, que estão aí, uma um pouco para um sentido e um pouco para o outro sentido. Se a gente vier aqui e vamos somar primeiro tudo que está em azul, que seria, sei lá, o sentido de tração, uma parte de cima aí, no caso aí de um momento negativo, por exemplo. A gente somar todas essas forcinhas aí de cima, a gente vai chegar aqui em uma força resultante, positiva, uma resultante RT, eu estou colocando aqui resultante de tração, tá bom? E um determinado ponto aí, né, que ele deveria estar aplicado. Se eu fizer a mesma coisa com a parte de baixo, vocês concordam que esta minha linha vermelhazinha, ela está no centro de gravidade da minha seção. Então, aí lembrando do que a gente já viu ali de CG. No caso aqui, para simplificar o nosso pensamento, né, pega aí a seção retangular. Então, se o meu CG está ali, está exatamente no meio aí divide exatamente no meio a minha seção. Então, se eu fizer a parte de baixo agora, eu vou ter, né, somando essas forcinhas que estão para o outro lado, eu vou ter uma força da mesma intensidade, porém com o sentido oposto, que aqui eu vou chamar de RC. Para falar que é de compressão, tá bom? Aí, né, somei aí todas essas. Se eu somo RC com RT, ou seja, somando as resultantes, então a minha força normal, ela vai ser essa soma aí do RC mais o RT, que é igual a zero. Então, ou seja, por mais que eu tenha várias forcinhas aí na direção horizontal da minha barra, por mais que isso aconteça, no final das contas, se eu somar todas elas, eu chego em zero.
né? Por quê? Porque eu não tenho uma força normal. Eu não tenho aí uma resultante de forças na direção horizontal. O que eu tenho são várias forcinhas, tá? Espalhadas aí desse jeito. Então, só para complementar aqui, esse RC, ele seria aí a integral do sigma x aplicado aí na área, vou colocar SC, que seria a área de compressão. E o RT seria aí a soma, né, de todas as tensões na área de tração. Então, parte 1, né? Tá. Então, se a gente lembrar, eu falei que sempre que os meus esforços internos, eles eram as simplificações disso daqui, né, de como as tensões elas eram distribuídas. Então, vamos pensar nessas duas resultantes que eu calculei e vamos pensar o seguinte. Se eu fizer, por exemplo, a soma de momentos esquece as tensõezinhas, tá? As tensões a gente já transformou nas duas resultantes. O que acontece se eu fizer a soma de momento em relação àquele eixo do CG, tá? Ou em relação aí ao CG mesmo. Estaria aqui assim, ó. Vocês concordam que meu CG está aqui. Aqui está a minha seção vertical. Assim. O CG está aqui no meio. Tem uma força positiva para cá. Positiva, enfim. Tem uma força para uma direção para cá e uma força para outra direção para cá. Essas duas forças, elas giram para o mesmo lado. Então, elas formam um momento. Essas duas resultantes, elas nada mais são, né? Essas duas resultantes vezes as suas respectivas distâncias são o momento da minha seção. Então, por exemplo, o meu momento, que é aquele momento lá que a gente usa, que a gente calcula do diagrama, ele vai ser vai ficando tumultuado aqui, tá? Mas eu vou chamar de D. Só para vocês entenderem o que é esse D, deixa eu ver se eu consigo desenhar ele melhor. Mas ele seria aqui a distância do CG até a minha força aí positiva. E que, consequentemente, seria também a distância aqui da minha força negativa, tá? Do CG para a força aí de baixo. Então, esse meu momento, ele seria, ó, o D vezes o RT mais o D vezes o RC. Porque são duas forças que giram para o mesmo sentido em relação ao centro de gravidade. Tá bom? Então, isso que eu quero que vocês entendam aqui. Quando nós temos momento, as forças as tensões se distribuem dessa forma, de modo que, se eu somar todas elas, a minha normal dá zero. Né? Não tem resultante na direção horizontal. Mas, se eu somar, né, o momento que cada forcinha faz em relação ao CG, que aqui a gente simplificou para as resultantes, isso vai resultar no momento da minha seção, tá bom? Então é daí que vem o nosso momento, beleza? E aí, né, depois de falar tudo isso, a gente entraria, e é o que eu faço aí, por exemplo, na disciplina de resistência dos materiais, na dedução da equação da tensão. Só que isso daqui eu mandaria aí mais uma aulinha, basicamente, e eu acho que não é o foco aqui para vocês, né, exatamente o método aí de dedução. Eu posso até indicar ali um livro, mas deixa eu ver se eu desenhei aqui, se eu coloquei. Não coloquei. Mas ele tem a ver aí com o cálculo da curvatura, enfim, tem todo aí um passo a passo, beleza? Só que aí então eu vou dar direto aí essa relação, que ela vai relação que vai relacionar o momento com a nossa tensão normal. E a equação da minha tensão ela vai ser esta daqui, ó. Deixa eu só subir um pouquinho.
Então, a minha tensão sigma x, tá? Minha tensão aí na direção normal à seção, ela é o momento aí na direção z, a gente já fala disso, sobre o iz vezes y. Espera aí que a gente já fala um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, ó, o que eu quero que vocês vejam? Deixa eu fazer aqui em outra página, que fica melhor. Achei que eu tinha colocado um desenho aqui, pessoal, não coloquei. E a seçãozinha aqui. Só para dar uma limpada aí nas coisas, que senão ia ficar muito tumultuado. Mais. Então, ó, só lembrando dos eixos, tá? Então, x, que é a direção onde estão as minhas tensões, y, que é a vertical, e z, que é esse daqui. Tá bom? Lembra que o momento, né? A gente está sempre falando deste momento aqui. Esse momento que está contido aí no plano, né? No plano XY, a gente tem uma outra representação do momento, que é aquela representação da regra da mão direita. Lembra? Então, se a gente tivesse, por exemplo, ó, a minha barrinha do jeito que ela está aqui, onde o momento está aqui, e aqui é a minha direção, tá? Aqui é a minha direção Y, aqui é X, tá bom? Então aqui eu estou fazendo o meu desenho no plano, como a gente costuma fazer, né? Aqueles nossos probleminhas de sempre. Esse momento que está contido aí, que é o mesmo que está ali no desenho mais em perspectiva, a gente, pela regra da mão direita, né, ele gira em torno do nosso eixo Z. Então lembra o seguinte, ó, regra da mão direita. Então a gente faz com a mão o giro que ele está fazendo, né, que esse momento está fazendo mesmo, e a posição do dedão é o vetor momento, e é a partir dele que a gente conta exatamente aí qual que é o eixo do momento. Então este momento a gente podia descrever ele assim, ó, aqui no meu eixo Z, com duas setinhas. Então esse seria o momento, tá? Então este momento em relação aí ao eixo Z é que vai gerar este tipo de distribuição. Se vocês olharem, né, ela é uma distribuição que entra aí esse momento MZ, e se entra o momento MZ, eu tenho que ver para resistência à flexão em relação àquele eixo, então a gente só vai usar o IZ, tá bom? O Y é se a gente tivesse um momento girando em torno de Y, que dá para fazer também, que é o que a gente chama de flexão oblíqua, quando tem os dois tipos. Só que, né, então a gente já falou aí do MZ, que é esse momento que a gente costuma trabalhar, o IZ, que é a resistência e a flexão em relação a esse eixo, e por que daquele Y ali, o que é esse Y? Este Y, ele vai ser a coordenada da minha seção em relação ao meu CG, e a coordenada Y. Então, ó, se, por exemplo, aqui está o meu CG, certo? Vocês concordam que a tensão ela varia linearmente na direção Y. Então ela sai ali de positivo, sei lá, ou negativo, sai de um sinal embaixo e vai mudando para o outro sinal até chegar lá em cima. Então, por exemplo, se a gente quiser... Deixa eu colocar a equação aqui de novo, que fica melhor. Então, ó, sigma x igual a mz sobre iz vezes y. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente quiser saber qual é a tensão
neste ponto aqui, eu tenho que utilizar y igual a esta distância, né? Que seria, sei lá, um valor. E aí a gente tem que respeitar também os nossos eixos. Por que a gente é tão rigoroso aí com essa questão do sinal? Porque, né, lembra que a minha tensão, a tensão normal, ela é positiva ou negativa. E positiva significa tração e negativa significa compressão. E isso vai valer aqui também, tá? Então, ao aplicar essa equação, a gente sabe se aquele ponto que a gente está querendo calcular ele é positivo ou negativo. Então, por isso também que a gente usa esse eixo invertido com y para baixo. Porque, ó, se eu tenho um momento positivo, por exemplo, e aí ele entra com sinal também, e quero calcular num ponto que está aqui em cima, que teria uma coordenada negativa, essa minha tensão, ela resulta negativa. E que é o certo, né? Lembra, ó, para o momento positivo, ele traciona embaixo, consequentemente comprime em cima. Tá bom? Então é importante que a gente coloque os sinais corretos, tanto do momento quanto da coordenada, para que a minha tensão saia com o sinal correto, né? Se ela é de tração ou se ela é de compressão. Beleza? Então assim, né? Essa daqui é a equaçãozinha mais simples aí que a gente tem da tensão normal, e ela é válida para esses casos onde eu só tenho esse momento na direção X, na direção Z, tá bom? Sem força normal. A cortante até pode ter, tá? Porque a cortante vai colocar um cisalhamento aí nesse problema, mas que a gente não vai falar dele. Mas então é para o caso onde só tenha esse momento MZ e não tenha força normal. Isso é muito importante, tá bom? Mas já dá para a gente entender mais ou menos como funciona. E aí, depois de falar tudo isso, alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, volta do começo, mas acho que fazendo exemplo aqui a gente consegue entender melhor. Peraí. Vamos fazer assim, ó. Quero desenhar como é que fica essas tensões, ver como a gente calcula. Vocês vão ver que é tudo bastante simples aí para esses casos que a gente vai estar analisando. Nesse primeiro exemplo, e aqui, né, na flexão, aí sim, dependendo do problema, a gente vai ter que ir lá no começo da disciplina, calcular a reação, calcular diagrama de momento agora, calcular CG, calcular momento de inércia, para depois chegar nas tensões. Então, por isso, tá? E aí agora que eu quero que vocês vejam que tudo que a gente viu, né, foi até para chegar nesse momento para a gente entender, né, como que funciona desde lá do começo, de como sai a forcinha, que são aplicadas, como distribui, né, e o que acontece dentro, em função aí desses esforços. Então esse é o caminho aí que a gente faz na nossa disciplina. Então vamos lá. Vamos só desenhar como que seria o diagrama de tensões para uma seção que está sob um efeito de um momento de 1000 kN vezes metro. E para vocês entenderem o que seria esse mz igual a 1000 kN vezes metro, imagina que você desenhou o diagrama e eu estou falando para vocês. Calculem as tensões máximas na seção que está exatamente no meio da barra. Aí você vai lá, desenhou o diagrama, olhou lá no meio, deu um momento de 1000 positivo. Né? Então é isso como se a gente já tivesse passado todas essas etapas e só jogasse o momento aqui, tá bom? A minha seção tem aí 12 por 20, então aqui, ó, esse daqui é o meu eixo Y e o eixo Z do CG, tá bom? E aí o que a gente precisa? A gente precisa calcular o momento de inércia, que aqui é fácil, né? E a gente só precisa do IZ, tá bom? Então vai ficar, ó, 20 ao cubo vezes 12
sobre 12. Isso aqui vai dar 8.000 centímetros a quarta. Beleza? Aí, né, a gente já pode ir direto para a nossa equação aí da tensão, então, que é o M. E aqui eu vou tirar o Z, tá? Vou deixar só M sobre vezes Y. Então, lembra que vai ser sempre o Z aqui que a gente está analisando? Então, a gente vai ter ó, o momento positivo, que vai ser aí 1.000. E aí, né, a gente está aqui ó, em 1.000 kN vezes metro. Né? A gente precisaria aí transformar isso em centímetros. Então, vamos multiplicar aqui por 100, certo? Para passar por centímetro. Dividido por 8.000 vezes Y. E aí vamos ver o que a gente faz com isso. Só simplificando aqui. Então, ó, corta esse bando de zero, esse bando de zero. 100 dividido por 8 dá 12,5. Deixa eu só diminuir aqui. Então, meu momento dá aqui 12,5 vezes Y. E aí, o que a gente sabe, né, de tudo que eu falei hoje? A gente sabe que as nossas tensões vão variar linearmente, mas que os máximos são os meus valores extremos, são os valores mais afastados do CG, ou seja, os valores aqui em que Y é máximo. Se eu olhar aqui para a minha seção, eu vou precisar calcular, eu sei que no CG é zero, que é Y igual a zero, né? Se eu jogar ali vai dar zero. Vou pegar nesse ponto que está mais abaixo, que eu vou chamar de, tentando chamar de A aqui. E aqui em cima B. Então eu sei que ó, o meu ponto A, ele é representado aí, né, com o Y igual a mais 10 centímetros. Então, se eu jogar aí o mais 10 na equação da tensão, vai dar 125 kilonewtons por centímetro quadrado. Peraí, tá difícil aqui, pô. Deixa eu refazer aqui, que ficou péssimo. Então, ó. Ponto A. Y igual a mais 10 centímetros. Então, a minha tensão vai ficar 12,5 vezes 10, 125 kilonewton centímetro quadrado positivo, tá? Ou seja, lá embaixo está dando tração. E a mesma coisa aqui para o ponto B. Y igual a menos 10 centímetros. E aí a minha tensão dá exatamente o mesmo valor. Só que negativo. E aí, né, conhecendo esses dois valores, eu consigo desenhar o meu diagrama de tensões, que aí é o que descreve exatamente como está a minha seção. Então, para vocês entenderem o que é isso, ó, que eu vou desenhar. Eu vou desenhar a minha seção como se ela tivesse vista de lado, tá bom? Então, imaginem que, por exemplo, eu estou aí cortando a minha barrinha, né, que ela vem aí do lado. Cortei aqui nessa minha seçãozinha S. E a minha distribuição de tensão, ela é
positivo embaixo, né, que seria aqui 125, aqui negativa, e aí linear entre os dois pontos. Então aqui seria o CG. O que eu quero que vocês entendam, tá, pessoal? É que assim, as minhas tensõezinhas são normais, ou seja, saem aí perpendiculares à minha seção, e que a minha seção é aqui o meu eixo de referência aí vertical. Eu já vi em provas, e o pessoal até colou errado, que eles faziam assim, desenho o diagrama de tensão. Aí eles desenhavam um negócio que era tipo uma ampulheta, só porque viu ali que era mais ou menos com essa cara. Não, tá? Então sempre, ó, seçãozinha vertical, tração de um lado, compressão do outro, né? E aí depende do arranjo que a gente tem. Beleza? Então com isso, né, aí, por exemplo, o que a gente precisa nesse caso, aqui é a minha tensão σx em kN por centímetro quadrado. O que a gente precisa agora é, por exemplo, preciso de um material que tenha, né, se essa minha seção é a que tem maior momento, um material que tenha uma tensão resistente maior do que esse 125, que é o maior valor de tensão que a gente tem na seção. Tá bom? Então, os exercícios de flexão têm esse pensamento. A gente vai descobrir o momento, descobrir as inércias, né, tudo que a gente precisa, e verificar se essas tensões nos pontos mais afastados do CG, se elas são maiores ou menores do que as tensões resistentes do material. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer mais um. Pode só voltar para... Posso. O que é A é 10 e B é menos 10? Não era para ser o contrário? A gente vai usar em relação a esse meu eixo Y. Então ele é para baixo exatamente por esse motivo, para ele fazer sentido junto com a minha equação e com o então sinal para de baixo é convenção. positivo, né? Isso. Tá, Então, não, entendi. então segue o Y aqui. Ok. Esse é o sentido positivo. E aí, nós vamos para esse exemplo aqui. Nós vamos fazer ele aí rapidinho. Então, ó, vamos supor, por exemplo, aqui, e aqui a gente vai ver uma diferençazinha. Qual é o momento que a gente poderia aplicar, e o máximo que a gente poderia aplicar, em uma viga que tenha essa seção transversal, tá, que está desenhada aí, e a tensão limite ela é de 5 kN por centímetro quadrado. Então, o que a gente precisa fazer? Como a gente tem aquela equação da tensão agora, né, essa equaçãozinha nova, a gente consegue, né, igualar a minha tensão com a minha tensão limite, e aí encontrar qual que é o momento que o máximo aí que eu posso ter para atingir essa minha tensão limite. De qualquer forma, né, o que eu preciso? Primeiro, preciso saber onde está o CG e onde está o meu momento de inércia, e qual que é o meu momento de inércia. Preciso do CG porque o CG ali é que vai me indicar onde é o zero, tá? Onde a minha tensão é zero. Para eu poder aí calcular essas distâncias, né, dos pontos mais afastados. Vamos fazer o seguinte, vamos começar aí com o cálculo do CG e vamos fazer mais ou menos assim, ó. Vou dividir em um retângulo e dois triângulos, tá bom? O que a gente sabe? O que eu preciso aqui, né?
Vou colocar o meu eixo. Isso vocês já devem estar aí craque de fazer. Meu eixo Y e Z aqui. Vou marcar o CG de cada uma das áreas. Aqui. Mais ou menos aqui. E vamos fazer o cálculo disso. Primeiro, né? Essa minha seção ela tem um eixo de simetria. Que eu vou marcar aqui, ó. Então eu sei que o CG vai estar ali. Então eu só vou calcular a coordenada Y do CG. Beleza? Vamos economizar aí trabalho. Então, ó, Y vai ser área do triângulo. Vou começar primeiro pela coordenada. Então, o meu ponto de referência ali é o vermelho, certo? E isso daqui, não sei se vocês lembram, né? Isso é 1/3 do 24. Tá bom? Então, se eu pegar ali de cima para baixo, né, ele é 2/3 de 24, que dá 16. Então, 16 vezes a área, que vai ser aí 12 vezes 24 sobre 2, mais agora o retângulo, né, que vai ser 12 vezes a área, 12 vezes 24, mais agora, né, do outro retângulo, do outro triângulo, perdão, que também vai ser 16 vezes 12 vezes 24 sobre 2. Tudo isso dividido pela área total, que vai ser aí, ó, 12 vezes 24 sobre 2 vezes 2, mais 12 vezes 24, certo? Dois triângulos mais mais o retângulo. E fazendo isso, eu chego em 14 centímetros. Ou seja, né, aqui é mais ou menos 12, o meu CG ele vai estar mais ou menos aqui. Então aqui, gente, o CG ele não fica só, né, com aquela importância de vamos calcular o momento de inércia. Né, ele é importante aí para a própria caracterização da distribuição das tensões. Né? Ele é o ponto ali que é zero. Então o nosso Y e o Z, né, que a gente considera, estão aqui. Então vamos lá. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Para a gente fazer ali do lado. Então tá bom. Então agora, pessoal, a gente precisa calcular o momento de inércia. Lembrando que não preciso calcular os dois. Eu vou usar só o IZ, então eu vou calcular só o IZ. Então vamos lá. Momento de inércia do triângulo. Não sei se vocês lembram, mas tem ali na lista, né, para quem está fazendo a lista, que é o BH ao cubo sobre 36. Né? Lembrando que também o lado que vai ao cubo é sempre aquele que cruza o eixo que eu estou analisando. Então, por exemplo,
se eu estou fazendo aqui este triângulo. Estou desenhando aqui esse eixo em preto, que seriam os eixos locais. Esse daqui é o Z, tá bom? Ficou com cara de Y. Mas esse era para ser o Z. Então vai ficar assim, ó. 24 ao cubo vezes 12 dividido por 36, que é a inércia aí dessa parte, mais, aí vem o transporte, né? Lembrando que essa distância do CG local, aí eu vou marcar aqui melhor. O que a gente precisa aqui ele ficou quase igual, né? Mas é essa distância entre os eixos Z, que é o que eu estou analisando, e aí a gente vê o seguinte. O CG ele está a 14 centímetros daqui de cima, certo? centímetros. E esse eixo local, ele está aqui, ó, a 16 centímetros, certo? O 2/3 do L. Então, esse daqui é o 16 centímetros. Consequentemente, a distância entre os dois, a distância vertical, vai ser 2 centímetros ao quadrado, vezes a área, que é 12 vezes 24, sobre 2. Vocês concordam que eu posso fazer isso vezes 2? Por quê? Porque eu tenho outro triângulo do outro lado. E se a gente olhar aí a inércia dele em si e as distâncias também, né, do transporte vai dar a mesma coisa. Beleza? E agora mais o retângulo, que vai ficar aí 12 vezes 24 ao cubo sobre 12 sobre 12 mais o transporte. Então, ó, a altura do retângulo é 24. Metade de 24, 12. Beleza? Então, 12 é a posição aí do CG local. Tá? Que é esse daqui, ó. Então, essa minha distância aqui entre eles vai dar 2 centímetros também. Sabe? De 14 para 2. Vai ficar 2 ao quadrado vezes a área. 12 vezes 24. Aqui, gente, deixa eu conferir aí se está tudo ok. Isso daqui vai me dar 25.344 centímetros a quarta. Tá bom? E aí, gente, o que a gente precisa? Deixa eu copiar isso aqui. Então, se eu olhar para a minha seção aqui, deixa eu dar uma limpada nela. Eu tenho o meu CG que está aqui. Y e Z. E vocês concordam que, né? Pelo que eu falei, a gente vai ter a tensão igual a zero no centro de gravidade e as minhas tensões máximas nas extremidades. Então, vou chamar aqui de ponto A e aqui o ponto B. Então, consequentemente, né, o meu ponto A, vou olhar ali no outro desenho, ele vai ser o Y igual a menos 14 centímetros. Olha aqui, ó.
a coordenada do meu CG, a coordenada Y, ele é 14, né? Lembrando que meu eixo de referência era aquele vermelho que está lá em cima. Então, dali de cima para o meu CG, dá 14. Porém, estamos aqui buscando o Y, que ele é a coordenada do ponto que a gente quer da nossa seção em relação ao CG. Então, se o meu CG está ali, isso daqui, ó, é 14 centímetros. E como está lá para cima, né? Então, menos 14. E aqui embaixo, lembrando que o total aqui da minha seção é 24 centímetros. Então, aqui vai dar 10 centímetros. Então, B vai ser Y igual a 10 centímetros. Tá bom? E aí, o que a gente faz com isso? Aí a gente joga na nossa equação e a gente quer saber qual que é o momento que a gente pode aplicar para não ultrapassar a minha tensão máxima. Minha tensão máxima aqui é de 5 kN. Faltou aqui a unidade. Comeu a unidade. 5 kN por centímetro quadrado. Então eu vou estudar aqui situações em que a minha tensão atuante, né, a minha tensão σx seja igual à minha tensão resistente. Então primeiro eu vou fazer aqui para o ponto A. A minha tensão ela vai ser o momento que eu estou querendo aí calcular, beleza? Dividido pela inércia, que eu já calculei aqui, que é o 25.344. Vezes o Y, que ele é, no ponto A, ele é menos 14. Igual aí a minha tensão, que é 5. Beleza? Então aí, fazendo essa conta, né, a gente vai ter 5 vezes 25.344 dividido por 14. Então, meu momento, aqui ele vai dar negativo, mas a gente já fala sobre isso. 9.051 kN vezes centímetro. Tá bom? E no ponto B, então no ponto B eu vou ter, né, o momento dividido pela minha inércia 23 25.344 vezes 10 igual a minha tensão limite. Então, o meu momento aqui, ele vai dar 25.344 vezes 5 dividido por 10. 12.672 kN vezes centímetro. Então aqui, pessoal, apesar de ter dado esses sinais diferentes, a gente aqui, lembra que a gente está igualando as tensões? E aqui, por exemplo, vai dar uma coisa negativa. Então isso seria para o caso, por exemplo, se o meu momento fosse positivo. E isso aqui desse uma tensão negativa, eu teria que comparar com algo negativo também. Aqui a gente está assumindo que o nosso material não tem diferença de resistência para tração e compressão, né? Mas isso pode acontecer, e depois a gente faz alguns desses.
Mas a gente pensar aqui em valores absolutos, que é o que importa para a gente, porque se inverter o sinal, a única coisa que vai inverter ali é se é tração ou compressão, e para a gente isso não importa. O máximo momento que a gente pode aplicar é este daqui, né? É o de 9.051 kN vezes centímetro. 90,5 kN, que vai ser quando esta região aqui, ó, do ponto A, atinge a tensão limite. Repara que ela é mais crítica, isso já dava para a gente saber, porque ela está mais afastada do CG. Por ela estar mais afastada do CG, ela vai ter mais tensão, né? Lembra que vai ser zero ali e o crescimento é linear. Então assim, pessoal, hoje foi esse início, tá? A gente vai daqui para frente, não tem mais nada de conceito novo. O que nós vamos fazer aqui é aplicar, tá bom? E vai ser mais uma aula, 2 aulas, tá bom? Então, na próxima quarta-feira eu já libero vocês de aula, tá bom? E aí eu consigo dedicar a corrigir tudo aí que vocês têm para receber de nota, tá bom? Mas já estou corrigindo, já comecei aí o exercício prático 1 e hoje eu só não terminei de manhã porque eu fui me vacinar, tá bom? Que graças a Deus chegou o dia. Se Deus quiser, logo vocês também. Né? Amém, gente. Viva o SUS. Mas aí estamos seguindo, tá bom? Obrigado pela compreensão. E aí, obrigado das felicitações. Logo são vocês, gente, se Deus quiser. Invejinha boa, eu também tava vendo o pessoal vacinar. Mas agora eu vou fazer chamada, tá? E aí a gente já libero vocês. E aqui em Uberaba estava atrasado, tá me dando uma aflição aqui. Descobri que em Maringá, não sei se tem alguém aí dessa região, está vacinando pessoas sem comorbidade com 43 anos. Então aqui vai começar os 59 anos na sexta-feira, pra vocês terem ideia. Como tá Uberaba. Então vamos lá, pessoal. Hoje é dia 23. Ana Carolina. Ana Laura. Presente. Ana Luísa. Beleza. Ana Vitória. Presente. Antônio. Aqui, Fábio. Daniel. Presente, Fábio. Fernanda. Fernando. Presente, Fábio. Frederico. Gabriela. Presente. Gabriel Santos. Presente. Gabriel Reis. Presente. Giovana. Presente. Gustavo. Helena. Igor Henrique. Estou aqui, perdão. Beleza. Igor Henrique. Presente. Igor Marques. Presente. Isabela. Presente. Isa. Presente. João Vitor. Beleza. Júlia. Lara. Larissa. Beleza. Laura Alves. Presente. Júlia tá aí também. Laura Moreira. Presente. Laura Ribeiro. Presente. Beleza. Lara tá também. Letícia Lima. Presente. Luana. Lucas. Beleza, Luana. Luiz. Marcos. Presente. Maria Elvira. Presente. Tá, Gustavo, peraí. Maria Elvira, sim. Maria Luísa. Presente. Maiara. Beleza. Núbia.
Presente. Pedro, Presente. Raíssa, beleza, Renan, Sofia, Presente. Suelen, Presente. Thaís, Tiago, Presente. Túlio e Vinícius. Então, pessoal, muito obrigado da presença de vocês e sexta-feira estamos aí, de volta. Valeu, Tá Fábio. bom? Até sexta, fio. Valeu, Obrigado. Fábio. Até Boa sexta. Obrigada, semana aí pra Fábio. vocês. Tchau, tchau.